Eu não ia falar sobre isso, cara. Eu tava tentando me manter distante desse assunto, sinceramente. Mas em qualquer lugar que eu vou, você fala sobre isso, cara. Discord, YouTube, servidor de Discord de outros jogos que nem são o Turing Waves, só se fala disso. Não vai ter tradução PTBR. Algo eu já sabia, cara, que eu já imaginava. Eu sinceramente não tinha muitas expectativas, porque ficar criando expectativas à toa só deixa a situação pior. Eu acho, cara, que o melhor é não criar expectativa e ser surpreendido do que o contrário. Ficar esperando demais e não receber nada. Aí vem uma pessoa falar: ah, mas print de arquivo dentro do jogo, de não sei o que. Cara, sinceramente, só print suspeito, com nenhuma veracidade. Cara, esses prints não tem veracidade nenhuma. Todas as closes de beta saíram. Não tem português em nenhuma, cara. Por que nenhum jogador BR mostrou? Já teve até vazamento do jogo, cara. E no menu não tem a opção português BR, cara. Simplesmente desistam. Não vai ter. O que eu queria dizer de cara é isso. Parem de ficar criando expectativas. Porque se você ficar criando expectativas, você vai se decepcionar com um jogo que você provavelmente ia gostar. Aí já fica muito puto por causa da tradução, aí já vai começar a criticar no jogo, aí já vai começar a conhecer aquilo. O que eu recomendo é você tentar ficar neutro. Mas mesmo que eu esteja dizendo isso, não quer dizer que eu concorde. Muito pelo contrário, eu acho simplesmente absurdo não ter PTBR, cara. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu reforço tudo que eu falo naquele vídeo. Eu mantenho todos os meus argumentos, cara. Todos os meus argumentos que eu disse no primeiro vídeo em relação à legenda do Turing Waves. Acrescento, cara. É uma palhaçada, na minha opinião, esse negócio, cara. Essa síndrome de vira-lata que os brasileiros têm, cara. De que o gringo é mais do que isso e aquilo. Aí depois não respeitam o Brasil e as pessoas ficam com raiva. Cara, como que você quer respeito se os próprios brasileiros não se respeitam? Simplesmente é uma questão disso. Cara, pelo amor de Deus, você não poder exigir, reclamar de uma legenda no seu idioma, aí é só aprender inglês, aí é só fazer isso e aquilo. Isso só vai para os brasileiros, né, cara? Os brasileiros exigirem o seu direito, algo no seu idioma, é visto como choro. Mas os gringos podem ter, cara, os gringos podem ter facilidade, podem ter as melhores coisas, e a gente não? Eu não consigo entender, só porque a gente é brasileiro a gente tem que correr atrás de tudo. Pelo amor de Deus, cara. A Kuro é uma empresa chinesa. O idioma principal do jogo é chinês. Se a Kuro Games é uma empresa chinesa e o principal idioma do jogo é chinês, então os americanos também deveriam aprender mandarim, né? Outros idiomas deveriam sair da zona de conforto deles. Por que o gringo não? E sempre o brasileiro sim. Sinceramente, é brincadeira, cara. É brincadeira. Eu entendo inglês, cara. E mesmo assim eu venho aqui pedir uma tradução. Mesmo assim eu prefiro, cara. Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ter que ficar traduzindo na sua mente. O esforço para entender não é o mesmo. Principalmente esses tipos de jogos, onde tem muitos diálogos. Para você ler os artefatos, para você entender as inscrições, é muita coisa. Fica exaustivo. Porra, cara, qual que é o problema? As pessoas vêm com argumentos de que na época do PlayStation 2 eu jogava sem tradução. Cara, aquela época as coisas mudam e evoluem, sabe? É uma questão de modernidade. Qual celular você usava 15 anos atrás? Um Nokia tijolão, provavelmente. E você vai continuar usando esse mesmo Nokia? Só porque naquela época você usava? E te servia? Cara, esse argumento simplesmente não tem nada a ver. Tempos totalmente diferentes. As coisas evoluem, cara. As coisas mudam. Antigamente, a gente era criança, cara. Pelo menos na época do PlayStation 2, quando o PlayStation 2 lançou, eu era uma criança, cara. Eu só queria, sei lá, jogar qualquer coisa. Criança, tudo agrada, qualquer coisa tá bom. Não tem uma opinião formada, não tem nada, cara. Criança, qualquer coisa serve. Qualquer divertimento. Qualquer lazer. Não, cara, hoje em dia não.
Hoje em dia eu quero jogar um jogo e quero ter uma experiência completa dele. Eu quero entender a história, as mecânicas, o que cada artefato faz. E as pessoas falam como se fosse um ponto positivo, mesmo antigamente não era. Sabe, porque antigamente tinha não justifica nada. Nunca foi um bom ponto essa questão de não ter traduções. Eu lembro que meu primo jogava God of War 1, ele ficou preso em uma parte, cara, e foram meses para passar nessa parte, porque isso era bem antigamente, quando a tecnologia estava engatinhando. Não tinha muitos tutoriais no YouTube, não tinha nada, cara. E inglês não era tão acessível também. Ou seja, naquela época isso era pior ainda. Hoje em dia é muito mais fácil você entender inglês do que antigamente. Tem muitos cursos, tem o YouTube, tem muita ajuda hoje em dia, que naquela época não tinha. E naquela época, cara, então era pior ainda, as pessoas falam como se fosse bom. Para poder passar essa fase do God of War, meu primo teve que viajar por cento, pedir dica para um cara, até ele explicar como é que era, cara. Então, era uma barra, cara. Isso nunca foi um ponto positivo, porque antigamente era assim e não justifica. Quanta coisa tinha ruim antigamente, cara, e hoje em dia foi melhorando. O Brasil é um país extremamente grande, cara, extremamente grande. E os gastos poderiam dar um lucro bem grande sim aqui. Mas como que vão dar se nenhuma empresa faz o mínimo? Só a Royalverse aí traduzindo os gastos, e nem eles traduzem todos, né? O Honkai Impact 3D até hoje não tem uma tradução oficial. Cara, em pleno 2024, era da tecnologia, não tem desculpa para isso. Algumas pessoas vão falar que é orçamento. Cara, que orçamento? Os caras fizeram um anúncio monstruoso na Times Square, cara. Quanto vocês acham que isso custa? Isso não é nada barato. E vocês vão me dizer que não tem dinheiro para traduzir o jogo? É brincadeira, cara. Nem que fosse uma inteligência artificial, uma tradução de uma inteligência artificial, sabe? Simplesmente qualquer coisa. Mano, eu tentei me distanciar desse assunto, mas eu fico puto, cara. Eu não consigo entender, simplesmente não consigo entender qual é o sentido de você não valorizar o seu país, cara. Parece que o gringo, só porque ele é gringo, ele é mais, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E para eles eles podem ter a comodidade dele, o brasileiro não pode, porque se o brasileiro reclama, ele é acomodado, ele é isso e aquilo. Cara, é brincadeira. Não consigo compreender. Sinceramente, não entra na minha mente esse tipo de argumento, cara. Não faz sentido. Gacha é uma questão de volume, cara. Todo jogo, né? É uma questão de volume populacional, cara. E o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, cara. O nosso país é monstruosamente grande. É absurdamente grande. Só a capital de São Paulo, cara, tem muita gente, cara. Tem muita gente. E tipo assim, eles não dão uma chance, sabe? As empresas não pensam em dar uma chance. Em relação a essa questão de todas essas polêmicas do Genshin, que estavam indo a galera do Genshin seu saco, e por causa disso o jogo parou? Não, cara, eu acho que não. Eu sinceramente não acredito, cara, que a Kuro Games seria tão pirracenta a um nível onde só porque a galera do Genshin foi encher o saco, eles iam parar de traduzir o jogo. Cara, eu acho que não. Eu espero muito que não seja o caso. Eu espero mesmo é que eles não tenham a intenção desde o começo. Seria muito mais plausível. E sinceramente, muito melhor do que por causa de uma palhaçada dessa, cara. Tem toda essa discussão da lore. Porque pra quem gosta de lore, igual eu, não ter no idioma local prejudica. Mas não é só isso, cara. Não é. Mesmo pra quem não acompanha a lore do jogo. Até para você ler uma descrição de um artefato, cara. Você saber o que um artefato faz. Você saber uma missão. Onde você vai. Justamente igual essa situação do God of War, cara. Que eu falei sobre o meu primo simplesmente ficar agarrado muito tempo numa fase por causa disso. Quem não entende inglês prejudica sim, cara. Tem espanhol, dá para entender, beleza, cara. Já ajuda. Eu acho que já ajuda sim. Comparado ao inglês, eu acho o espanhol bem mais fácil de entender. Tem algumas pessoas que discordam, mas eu acho que a maioria acha o espanhol mais fácil de entender do que o inglês, para um brasileiro. Mas, cara, sei lá, eu acho absurdo esse bagulho, cara. Era da inteligência artificial,
Dava pra poder fazer qualquer coisa, mesmo se fosse meia boca. E não, cara, eles preferiram não fazer.